Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, desejo fazer uma breve reflexão sobre o texto de Provérbios, o capítulo de número 28 e o verso 13, que o sábio Salomão ele disse: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Este verso foi escrito por Salomão, filho do rei Davi. E quando eu percebo que este verso foi escrito por Salomão, eu tenho a lembrança que a situação que Davi passou na época do nascimento dele não foi fácil, porque o Salmo 139, o Salmo 51 e o Salmo 32, ambos foram escritos por Davi. Enquanto o Salmo 139, o Davi fala sobre a onisciência de Deus. Deus estando em todos os lugares ao mesmo tempo, sabendo de todas as coisas, sabendo os pensamentos. E ele diz: não havendo uma palavra na minha língua, eis que tudo sabes. O Salmo de número 32, ele diz que bem-aventurado é aquele que Deus perdoa as transgressões. E ele começa a dizer que enquanto ele se calou, enquanto ele ficou em silêncio, a mão de Deus pesava sobre ele. Ele queria ir para frente e Deus não deixava, por conta dele ter cometido um delírio, cometido um erro e não ter confessado. O Salmo 51, ele cai nas mãos de Deus. Ele pede misericórdia, ele grita por Deus. Quando ele percebeu que o Espírito de Deus havia saído. Quando ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Muitas vezes a gente não prospera por conta de delitos que cometemos contra Deus. E Deus permite que as situações se agravem na nossa vida até que nós reconheçamos que erramos e que precisamos retornar, pedir perdão e recomeçar. O sábio Salomão, quando ele diz que é aquele que encobre, aquele que esconde, o pai dele fez isso. Quando o pai dele adulterou com a Betseba, que nasceu o primeiro menino e depois veio Salomão, aquilo ali ele presenciou, viu o que Davi fez, como Davi projetou toda aquela situação, todo aquele cenário de sucesso à primeira vista. Era como se diz, era a situação perfeita. Salomão cresce e ouve essa história. E esses salmos que foram escritos por Davi registra a história de quem vive tentando se esconder de Deus. E ele diz, olha, no Salmo 139, para onde eu irei? O Salmo 32, ele diz, tem misericórdia. Quando ele confessa, quando ele confessou, Deus o perdoou. O que você tem que entender é enquanto ele se calou, enquanto ele ficou calado com o pecado introjetado na alma dele, com o erro fatal da alma dele, ele não teve sossego de dia e de noite, a pressão sobre ele. Aí ele disse, quando eu confessei, ele se sentiu mais leve, se sentiu melhor. O Salmo número 51, quando ele pede misericórdia para Deus, quando ele grita por Deus, Deus ouve, Deus perdoa, porque ele diz no mesmo Salmo que ele sentiu a alegria da salvação, torna a dar-me a alegria da salvação. Tudo isso por causa de um erro.
São pequenas coisas que vão amontoando na nossa existência, que chega ao ponto de nós não andarmos mais. A gente trava na estrada. E é preciso que a gente, assim como Davi fez, pediu misericórdia no Salmo 51, pediu misericórdia para Deus, confessou no Salmo de número 32 e percebeu que Deus estava presente em todos os momentos, ele teve sucesso. Se você quer ter sucesso, se nós quisermos ter sucesso, é preciso que a gente ande limpidamente diante de Deus, reconhecendo que Ele não apenas vê as nossas ações, mas Ele ouve os nossos pensamentos. Ele sabe de todas as coisas ao nosso redor, dentro de nós também. Desde o início da nossa existência até o presente momento e até o fim da nossa existência aqui. O que acho interessante é que quando fala de Deus saber, não é que Ele esteja aqui e tenha conhecimento de lá, não. A ideia de onipresença ou de onisciência que ele tem para ser em todos os lugares, onipresença que ele tem em todo lugar ao mesmo tempo, ele já está lá no futuro. Ele mora no futuro, ele está no presente, ele tem ciência, está também no passado. Que o tempo está diante de Deus, passado, presente e futuro. Deus tem ciência de todas as coisas, está ao mesmo tempo em todas as eras, em todos os tempos. Por isso, se nós quisermos ter sucesso, peçamos a Deus misericórdia. Gritemos por Deus. Ainda há esperança. Ainda existe solução para nosso problema. Por mais que você esteja se aprofundando num terrível pecado, sem solução à primeira vista, saiba que com Deus não tem empate. A vitória é certa. Se aproxime de Deus, reconheça que pecou, confesse, e você vai se sentir mais leve como eu me senti. Eu vivi uma vida, não nasci no Evangelho, não cresci num berço evangélico, mas quando me entreguei a Cristo aos 19 anos de idade, eu me senti mais leve. Aquela carga pesada de culpa foi removida. E entendo que foi que Davi passou quando no Salmo 32 ele escreveu, como no Salmo 139 ele falou sobre a onipresença de Deus e sobre o cair nos braços de Deus pedindo misericórdia, porque ele disse que ele nasceu em pecado, o pecado concebeu a mãe dele, mas no entanto ele alcançou misericórdia de Deus, e Deus quer ter misericórdia de você. Não desista no caminho, confesse, deixe e alcance misericórdia de Deus. Deus lhe abençoe, Deus lhe fortaleça, hoje e sempre.